Muito bem, pessoal. Vamos falar então um pouquinho agora sobre o Lago de Fogo do livro de Apocalipse. O Lago de Fogo, ele ocorre 6 vezes exatamente. Eu sinalizei aqui até com cor de fogo para facilitar aí a visualização de vocês. Ó. Está aqui, ó, no capítulo 19, versículo 20, depois no 20, 10, depois no 20, 14, mais 2 vezes, no 20, 15, mais uma vez, e por último, no 21, versículo 8. Ok? Algumas pessoas associam o Lago de Fogo com a Geena. Até certo ponto tem o mesmo significado, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque a Geena, conforme nós já fizemos um vídeo, e está aqui nessa página, nesse canal para vocês verem, a Geena de fato era um lugar que existia, né? A palavra Geena vem do grego Geena, né? Que vem do hebraico Geinon, que significa Vale de Inom. O Vale de Inom é um vale verdadeiro, um lugar que realmente existia. Nos dias de Jesus, era o depósito de lixo da cidade, onde se colocava enxofre, fogo, né? E queimava ali o lixo, carcaça de animais, etc. Jesus usou, então, a Geena ali para representar a destruição total de tudo que é lançado lá. Ele fez isso 11 vezes, né? Aí nos seus discursos. Ok? Mas não tem nada a ver com o Lago de Fogo. Por quê? Porque o Lago de Fogo já é um termo simbólico. Vai ficar muito claro para vocês aqui, tá? Embora os dois tragam o mesmo significado de destruição, mas o Lago de Fogo é um termo simbólico. O livro de Apocalipse é um livro cheio de simbolismos. Então, nem tudo que você lê ali tem realismo, mas sim simbolismo, representando ou significando alguma coisa, tá? Por exemplo, você pega na primeira ocorrência do Lago de Fogo, no capítulo 19, diz assim, ó, diz que a besta foi presa e o falso profeta, entendeu? Que enganou as pessoas, etc. tal. Esses dois foram jogados vivos no Lago de Fogo. Então a pergunta que fica é o seguinte, a besta aqui, que é a fera, é de fato um animal literal, um animal real mesmo, conforme está descrito nos capítulos anteriores, com 7 cabeças, 10 chifres? É óbvio que não. É um termo representativo. E o falso profeta também é representativo, não é uma pessoa. É um termo representativo, representando talvez inúmeras entidades, sejam políticas ou religiosas, falsas, que proferem mentiras contra Deus e que serão lançados no Lago de Fogo. Quando diz que eles foram lançados vivos no Lago de Fogo, o que significa? Que eles serão destruídos enquanto estão em atividade. Apenas isso, tá? Você vai perceber isso aí. Então, uma coisa simbólica, aqui uma coisa representativa, não poderia ser queimada. Então, por isso que o Lago de Fogo é um termo simbólico. Então, a primeira ocorrência já deixa isso claro. Depois você tem aqui, ó, o diabo que foi lançado também no Lago de Fogo, tá? O diabo também lançado no Lago de Fogo. Então nós perguntamos, o diabo de fato é um ser espiritual real, mas mesmo ele sendo um ser espiritual, ele queimaria com fogo? Óbvio que não, né? Quando os anjos, ou o anjo que foi lá salvar Daniel lá na fornalha, será que ele se queimou? Claro que não. Então um ser espiritual não pode ser queimado com fogo literal. Portanto, o Lago de Fogo não pode ser um lugar literal, claramente, tá? Está aí mais um exemplo, né? Vamos seguindo em frente aqui, ó. Aí diz que a morte e o inferno. Aqui a palavra grega é Hades, representando a sepultura geral da humanidade. Diz que a morte e também o Hades, né? Aqui traduzido por inferno, não está errado, que são as regiões inferiores, né? Onde nós somos enterrados, foram jogados no Lago de Fogo. Será que literalmente a morte é alguém, é um ser que é lançado no fogo e queimado? Será que as sepulturas seriam queimadas? Óbvio que não. Então, o Lago de Fogo aqui assume um papel de simbolismo de destruição completa da morte. Obviamente, se não vai ter morte, ninguém vai morrer, não vai ter também sepultura, tá? Muito simples, né? Veja que não é difícil quando você raciocina, né, com honestidade a palavra de Deus, né? Todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida também foi lançado no Lago de Fogo. Ou seja, todo desobediente, né? Todo desobediente que desobedece a Deus e a Jesus Cristo será lançado no Lago de Fogo. Ou seja, será eliminado, tá? Muito simples, né? E conclui aqui no finalzinho, ó, 21:8, ó. Quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, mentirosos e, né? Toda a gente que não presta será lançado no lago ardente de fogo e enxofre, tá? Perceba, então, o Lago de Fogo
ele é o destino final de todos os pecadores, e não apenas dos pecadores, tá? Mas de instituições, olha, instituições, daqueles que instiga essas instituições que desencaminham as pessoas de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Outra coisa que ajuda nós a entendermos que o lago de fogo é um termo simbólico, né? Que representa ou significa destruição total, que não tem volta, por isso que é chamado aqui, ó, de segunda morte, ó. Ó, o lago de fogo é a segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte. Então nós perguntamos, a morte é um lugar? Não, a morte não é um lugar. A morte é uma condição, né? O indivíduo está vivo, ele está morto, né? Então o lago de fogo, já que ele é a segunda morte, representa, portanto, né, o fim derradeiro, né, seja do indivíduo, seja das instituições destacadas aqui, que nós vimos aqui em cima, tá? Então fica muito claro que o lago de fogo não é um lugar literal que vai queimar, né, um tachão pegando fogo, que vai queimar, arder, fazer com que as pessoas fiquem sofrendo para sempre. Mas ele representa a destruição completa. Chamado de segunda morte, por quê? Porque a segunda morte não tem volta. Não existe sacrifício para a segunda morte. Jesus Cristo morreu para nos resgatar da primeira morte, que é a morte adâmica, ou mesmo aquela morte acidental que nós podemos voltar na ressurreição. Mas a morte que é causada por Deus, aqueles que são lançados no lago de fogo, não existe sacrifício para livrar a pessoa da segunda morte. Até porque quem é lançado no lago de fogo, obviamente, é lançado pelo próprio Deus ou por Jesus Cristo. Então não tem como a pessoa voltar. Por isso é chamado de segunda morte, é o fim derradeiro da pessoa. Não tem nada a ver com sofrimento eterno. A gente vai fazer um vídeo aqui para explicar também sobre essa questão de atormentados dia e noite, né? Isso é impossível, até porque o diabo vai deixar de existir e todos os maus também deixarão de existir. A gente vai entender isso ainda, tá? Mas que fica claro aqui para todos nós que o lago de fogo, portanto, ele é um termo simbólico, né? Que significa, olha aqui, ó, segunda morte, ou o fim derradeiro, né, de todos aqueles que desobedecem a Deus, ok? Espero que gostem desse vídeo. Um forte abraço a todos.